irmãos, no livro de Gênesis. Gênesis, meus amados, glórias a Deus. Capítulo 26. Amém. Gênesis, meus amados, capítulo 26. Louvado seja Deus. Aleluia. Os 5 primeiros versículos, meus irmãos. Glória a Deus. Gênesis 26. Bereshit, Parashá, que nós lemos, né, irmãos, nesse Shabat. Parashá Toldot. Amém? Que quer dizer gerações. Diz assim a palavra de Adonai, Gênesis 26. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí, Gênesis, meus amados, capítulo 26, verso 1. Diz assim a palavra do Eterno. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Eterno e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Queridos amados, nós vemos aqui, meus irmãos, louvado seja o nome de Adonai, que Abraão, ele obedeceu à voz do Eterno, e aí o Eterno, ele fala para Isaque, que multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui, irmãos, nós vemos no original da Torá, meus irmãos, no versículo 5, a gente vê que Deus fala com Isaque, mas ele diz que essas bênçãos ele está dando para Isaque, por causa que Abraão obedeceu à voz do Eterno, guardou o mandado, preceito, estatutos e leis. Bênçãos na terra, né, irmão? Bênçãos na terra, porque a salvação espiritual é individual. Mas a bênção na terra, de ser bendita todas as nações da terra, amém, foi dado, estava sendo dado na continuidade da linhagem messiânica para Isaque, filho de Abraão. E aqui nós temos um detalhe, irmãos, essa palavra aqui, Eikev, que quer dizer por causa, né? Aqui no hebraico é por causa, Eikev é por causa, amém? Que ouviu Abraão, chamar, além de ouviu, quer dizer obedeceu. Abraão, Becoli, a minha voz, coli quer dizer voz, amém? E guardou, Shemor, guardou, né? Shemor, né? Que a gente já falou, inclusive da Mezuzá, que tem a palavra Shemor, né? O guarda de Israel, guardou. Mishmaret, quer dizer o meu mandato, esse I aqui é meu mandado. Meus preceitos, mitzovai, preceito é mitzvah, então meu mitzovai. Meus estatutos é hukim, que nós já aplicamos para os irmãos, aqui quando diz meu possessivo, transforma em hukotai. E minhas leis quer dizer Torá. E aí bota vetorotai, amém? Por causa do I,
do Yud. Amém? Então, aqui você vê que Abraão obedeceu a Torá do Eterno. Alguém vai perguntar, mas a Torá do Eterno não foi dada a Moisés 1000 anos depois? 700 anos depois? Mas, meus amados, a Torá do Eterno estava no coração de Abraão, como diz o Eterno aqui. Amém? E uma coisa interessante na palavra Eikev, é que a gemátria da palavra Eikev quer dizer cento, vai dar 172, que é a letra Ain, tem valor 70, Kuf, quer dizer, tem valor 100 na gemátria do Eterno, e Beit, 2, 172. E por que essa palavra foi colocada exatamente no versículo que Abraão guardou a Torá, irmãos? É por causa, meus irmãos, Deus revelou através dessa palavra, amém, que Abraão, ele viveu 175 anos, mães, dos quais 172 ele viveu de uma maneira completa a Torá do Eterno. Mas como isso? Com 3 anos ele começou? Porque 3 anos em Israel era a época do desmame de um jovem, de uma criança, né? A criança, naquela época dos tempos bíblicos, desmamava com 3 anos. Amém? E a partir dos 3 anos, alguém vai dizer assim, mas Abraão, na época que ele, na sua infância, adolescência e na sua juventude, ele seguiu a voz do pai dele, Terá, que era idólatra. Então, Abraão era idólatra, meus irmãos. Amém? No início de sua vida, e como que diz aqui que ele serviu eternos desde os 3? Amém? Vamos aqui entender esse mistério, meus irmãos, porque Abraão, ele vai servir ao Eterno, amém? A partir dos 40 anos. Quando ele chega aos 40 anos, ele chega à sua plenitude de compreender, desde o início, desde criança, ele estava querendo conhecer Deus, conhecer quem fez todas as coisas. É importante, irmãos. Veja bem que isso daí, esse incômodo já via com aquela criança, né? Mas devido ao ambiente em que ela vivia, né, que era do seu pai, Terá, então ele vivia no ambiente idólatra, né? Do seu irmão, Naor. Então, Abraão, ele nasceu numa casa idólatra, amém? Mas ele, através, né, do conhecimento do Eterno, ele se chegou aos 40 anos com a plenitude do conhecimento do Eterno. E ali ele começou a consertar os seus atos, né, através do seu esforço em obedecer à palavra do Eterno, aos seus preceitos, como diz aqui, né, irmão, seus preceitos, estatutos, mandato, amém? E a sua Torá, de uma maneira em geral. Agora, meus irmãos, a pergunta que fica, né, irmãos, é que como que isso se opera no mundo espiritual? Isso nós já conversamos com os irmãos, que no mundo espiritual existe o conceito que está na Bíblia, na Torá, desde nos tempos de Yeshua até hoje, que é a chamada Teshuvá. Teshuvá, meus irmãos, que é muitas vezes, né, e até corretamente, né, é traduzido como arrependimento, mas mais corretamente ainda é traduzido como retorno. Por que retorno? Porque, irmãos, o Eterno coloca diante de cada pessoa 2 caminhos, né? E Yeshua, ele nos fala ali em Mateus capítulo 7, amém? Mateus capítulo 7, nós vamos aqui em Mateus capítulo 7, para nós entendermos isso, meus irmãos, glória a Deus, só um minutinho, vamos aqui em Mateus, amém? Capítulo 7, e Yeshua, ele fala, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, e de 2 caminhos. Quando ele diz assim no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, Yeshua está dizendo, no caminho da perdição, são muitos, é uma multidão, é uma massa humana. E no verso 14, ele diz assim, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, você vê, irmãos, que é pouquinha gente que encontra o caminho da verdade, o caminho da vida. Então, se você for pelo Ibope,
né, irmão, das pessoas, não, o caminho é o que está todo mundo seguindo, você está indo para o inferno, porque aqui Yeshua diz, ó, o caminho largo, né, muitos são os que entram por ele, amém? Mas o caminho estreito, o caminho apertado, né, apertado o caminho, amém? É o caminho que leva à vida. Poucos há que encontrem, Yeshua diz, ó, não se engane não, é pouquinha gente que encontra esse caminho. Da mesma maneira, irmãos, Abraão, ele estava trilhando o caminho largo, amém? Só que ele, conhecendo a Torá do Eterno, conhecendo os preceitos de Adonai, ele conserta o seu caminho e ele, por isso que a palavra techuvá quer dizer retorna. Ele retorna, ele estava no caminho errado e vai começar no caminho certo, que é o caminho apertado, o caminho dificultoso, né, irmãos? São dois caminhos, a gente vê isso, amém? O caminho da porta larga é aquele caminho, né, regalado, aquele caminho da parábola do rico e do Lázaro, né? O rico lá regalado, tudo aproveitando, e Lázaro lá, meus irmãos, passando luta, amém? Porque Lázaro estava onde? No caminho apertado. É o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que encontrem. Aleluia. E Abraão, ele foi o primeiro chamado Baal Techuvá. O que é um Baal Techuvá, meus irmãos? É um Techuvá, um grande Techuvá. Porque há um entendimento, meus irmãos, que isso é um entendimento dentro do judaísmo, dentro dos sábios, dentro dos profetas, amém? E dentro até da igreja primitiva também, porque Yeshua ele fala uma parábola sobre isso, amém? Que quando um servo do Eterno, ele estava trilhando o caminho errado, e ele vem para o caminho certo, ou seja, ele não era servo, amém? Ele começou sua vida sem ser servo, e depois ele vem para o caminho certo, e vai nesse caminho certo, espinhoso, trabalhoso, de luta, mas vai nesse caminho, ele é chamado um grande techuvá, amém? E é o entendimento que aquela pessoa que nasceu tzadikim e viveu a vida toda dele com justiça, amém? Ele tem um grande valor lá no Olam Rabá, ou seja, na vida eterna. Mas aquele que nasceu de uma maneira que não era na presença do Eterno e consertou o caminho e entrou pela porta e ficou naquele caminho apertado, ele é chamado Baal Techuvá, ou seja, ele é muito maior, né, a recompensa dele no Olam Rabá, ou seja, na vida eterna, meus irmãos. Amém? Então, no mundo vindouro. Então, o que acontece? Nós vimos, irmãos, que Noé teve um filho chamado Sem, amém? Que até dá o nome aos semitas, né? O povo de Israel é um povo semita, porque vem de Sem, amém? E esse filho de Noé era justo, e ele tinha até uma yeshivá, irmãos, ele tinha uma yeshivá, mas ele já nasceu em justiça, amém? E uma coisa que a gente tem que ver, meus irmãos, que dentre as pessoas que fazem techuvá e Abraão, você veja bem a diferença dessa situação de Sem e Abraão, é que Sem, ele não ele não começou no caminho errado, ele já começou no caminho certo, mas ele não teve que fazer esse retorno que Abraão fez, amém? Que Abraão nasceu no lar idólatra e ele fez o retorno e lutou e foi fiel ao Eterno. Então, a recompensa de Abraão, segundo os sábios judeus, amém? É uma recompensa maior. E Yeshua, quando fala a parábola, meus irmãos, também do filho pródigo, e quando aquele filho pródigo, meus irmãos, ele vem ter conhecimento e volta, meus irmãos, aleluia, ele para o caminho, ele retorna ao caminho vivo, a festa para ele é maior do que o outro que já era de tzadikim, amém? Então a gente vê nisso também Yeshua falando desse conceito judaico, amém? De que aquele que retorna para o caminho, agora, se a pessoa retornou para o caminho certo e volta para o errado, aí já entra, né, irmãos, Hebreus, que diz assim que o juízo será muito pior para aquela pessoa, né, irmão? Porque ninguém pode trocar o caminho certo pelo errado. O errado pelo certo, sim. E é grande o tzadikim que faz isso, né, irmãos? O justo que faz isso. Agora, outra coisa também, irmãos, que nós vemos aqui, é que a techuvá, peço que o irmão Lucas tome conta disso aí, irmão Lucas, por favor, desses barulhos, desses ruídos, amém?
E a techuvá, meus irmãos, você vê que existe a techuvá por medo, ou seja, a pessoa vem para o caminho certo por medo. Agora é outro conceito importante, a gente vai ver por que Abraão é chamado um Baal Teshuvá, ou seja, um grande techuvá, amém? Ele faz o arrependimento, ele volta para o caminho certo por medo, e outros vêm pelo caminho certo por amor. Como é que isso funciona? Porque a pessoa, muitas vezes, vem para o caminho certo com medo, né, daquilo que vai acontecer com ela no mundo vindouro. E é justo, a pessoa que vem por medo ou por amor, seja de uma maneira ou de outra, vai ser salvo, vai ter todos os seus pecados apagados. Amém? Porque o eterno, importante é que venha. Louvado seja Deus, seja por amor ou pela dor. Amém? Mas existe uma diferença, amém? E aí que está a questão dessa paraxá e dessa leitura, meus amados, amém? Porque aquele que vem por medo, ele apaga todos os seus pecados, tanto é que em 1 Coríntios, né, capítulo 7, se não me engano, ele vai dizendo que você já é uma nova criatura, né? Já é uma nova criatura. Então, todas as suas transgressões passadas foram apagadas. Isso daí está tranquilo, seja por medo ou por amor, o que é passado está apagado, amém? Isso está garantido. Mas aquele que vem por amor, amém? Aquele que quer caminhar no caminho do eterno, sente alegria em servir o eterno, ele sente aquela alegria, meu Deus, eu estou feliz de servir o eterno porque ele é bom, amém? Porque ele me dá saúde, ele me deu a vida eterna e quer que essa palavra vá para outras pessoas, ou seja, além dele, ele fica tão feliz, ela fica tão feliz com aquela boa nova, que quer transmitir essa palavra para outras pessoas. Ouve aqui a palavra que é dada no culto, já quer falar com outras pessoas aquela palavra, já quer multiplicar aquela palavra. Então, essa pessoa é a pessoa que faz techuvá por amor. Ou seja, ela não guarda o ensinamento para si, ela multiplica o ensinamento. Então, nesse caso, amém? Além de esquecer os pecados passados, amém? Aquele tempo de pecado, de idolatria, é transformado em tempo de virtude, de obediência, amém? É por isso que Abraão aí, ele transforma através do seu amor. Você veja que Abraão, ele tinha sua tenda aberta para os 4 lados, 4 pontos cardeais, de modo a receber, ajudar as pessoas, os viajantes, amém? Ele sempre disposto a ajudar as pessoas, aleluia. Orou até por Sodoma, que era uma cidade ímpia, amém? Mostrando um caráter de amor incrível que Abraão tinha, irmãos. E você observa bem que devido a isso, a essa vontade de espalhar a boa nova, de espalhar a palavra, de espalhar o mandamento, de obedecer a palavra do Eterno e transferir essa palavra para outras pessoas, aleluia, é que exatamente faz a diferença e o tempo passado não é só esquecido, como é transformado como se fosse de um grande tzadik, aleluia. Então, meus irmãos, daí você entender, aleluia, por que o Eterno, ele coloca aqui, irmãos, na primeira palavra aqui, do versículo 5 da Paraxá de Gênesis 26, a palavra Eikev, amém? Porque a gemátria dessa palavra é 172, revelando os 172 anos, já que o desmame é em 3 anos, na época dos tempos bíblicos, né, irmãos? A mãe amamentava os seus filhos até eles completarem 3 anos, amém? Então, o desmame sempre foi com 3 anos. Então, ali, o que acontece? Ali ele começava a ter a noção, a procurar respostas no mundo, ele ficava desmamado. Então, por isso que aí fala, meus irmãos, essa palavra aqui não está à toa, mas é para mostrar para nós, aleluia, que o Eterno já estava chamando, já nos chama desde criança para o seu caminho, meus irmãos. Agora, quanto mais nós temos noção de todas as coisas, né? Não haverá, né, meus irmãos, como nos desculparmos, porque a palavra do Eterno está aí aos nossos ouvidos, diante de nós,
aleluia, e muito mais. A vinda de Yeshua está muito próxima, meus irmãos, amém? Nós estamos vendo o mundo se transformando de uma maneira muito grande, meus irmãos, de uma maneira tão rápida agora, meus irmãos, veloz, amém? Cada dia tem tantos acontecimentos, irmãos, focando no plano eterno, e nós estamos vendo que a volta de Yeshua está muito breve, meus amados. Então, nós temos que fazer que nem o nosso patriarca Abraão, amém? Que ele obedeceu à voz do Eterno, guardou o mandado, os preceitos, os estatutos e as leis, aleluia, porque ele tinha a Torá do Eterno no seu coração, meus irmãos, e nós vemos que nós, a grande aliança que o Eterno faz conosco, meus irmãos, com o povo, conosco, que estamos enxergando Oliveira, é que nós devemos ter a Torá do Eterno no nosso coração, como está ali no livro de Jeremias, meus irmãos, capítulo 31, no versículo 31 também, amém? Quando o Eterno diz que a nova aliança vai fazer, ele diz assim, eis que vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Essa aliança nova, como é que é isso? Vamos ver, porque fala tanto de nova aliança, Novo Testamento. Qual é essa aliança? Verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei do Egito, tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá em seu interior e a escreverei no seu coração. Aleluia. Então, a nova aliança, meus irmãos, é que nós estamos, ao examinarmos a Torá, o Espírito Santo do Eterno escreve essa Torá, amém? Os 5 livros da Torá no nosso coração, no nosso interior, e aí o Eterno está dizendo, essa é que é a nova aliança, meus irmãos. A nova aliança é para confirmar a Torá, aleluia, não é para abolir a Torá, como infelizmente, meus irmãos, as pessoas, né, estão aí, meus irmãos, no erro. A gente vê aqui no livro de aos Hebreus, Novo Testamento, meus irmãos, Novo Testamento, aos Hebreus, também vai falar dessa nova aliança, né, meus irmãos? Amém? Aos Hebreus, louvado seja Deus, capítulo 10, meus irmãos, aleluia, aleluia, e que ele vai falar aqui, meus irmãos, glórias a Deus, amém, que ele vai aqui, irmão, no versículo 16, diz assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, meus irmãos, jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Por quê, irmãos? Porque quando a gente vive a Torá do Eterno, aleluia, no livro de aos Hebreus está dizendo que a aliança que Yeshua fez, irmão, foi colocar a Torá nos nossos corações, aleluia, não foi abolir a Torá, foi confirmar a Torá, aleluia, louvado seja o nome de Adonai. Então, meus irmãos, nós temos aqui, examinando a Torá, vendo que, da mesma maneira que Abraão tinha a Torá no seu coração e trilhou o caminho, nasceu num caminho errado, mas voltou, fez a teshuvá e foi para o caminho certo, porque tinha a Torá no seu coração, nós também, irmãos, que temos a Torá no nosso coração, devemos, agora que já estamos no caminho certo, ouvindo a voz do Eterno, aleluia, perseverar nessa reta final, irmãos, porque ó, à medida que o tempo vai passando e o arrebatamento está chegando, irmão, muitas provas podem vir sobre você, meu irmão, minha irmã, muita batalha, mas você vai ficar firme, você vai ficar na posição, porque falta pouquinho, falta muito pouquinho, e essa que é a nossa esperança, meus irmãos, porque falta pouco, meus irmãos, muito pouco, para que a volta de Yeshua venha se concretizar. O tempo já está acabado, meus irmãos, e nós temos que estar na posição. Amém? Que nem Abraão, nós temos que estar na posição, porque o nosso chamado está para esses dias, meus irmãos. Então, queridos amados, que o Espírito Santo de Adonai venha falar o coração dos irmãos. Veja bem, irmãos, que nós temos a Torá no nosso coração. Sejamos, meus irmãos, divulgadores da Boa Nova, porque, irmãos, a você pregar a Boa Nova, ao você ministrar a palavra do Eterno, ao você levar essa palavra adiante, louvado seja Deus, você tem que dar fruto, aleluia, porque aí você dando fruto,
você vai ter não somente, né, os seus pecados apagados, porque você vai ter também esses anos que você não serviu eterno, convertidos em anos de obediência. Aleluia! Porque o Eterno é tão misericordioso que ele ainda faz isso. Louvado seja Deus. Tanto é que no Lan Rabá, irmão, lá você vai ver que Moisés, meus irmãos, ele cresceu num lugar ímpio, que era o palácio do faraó, e se transformou num grande sadique. Abraão também, meus irmãos, aleluia. Elias não fala do início da vida dele, meus irmãos, aliás, fala como Finéias, mas Elias, ele estava numa terra totalmente desviada de Acabe, meus irmãos, e ali ele deu grande fruto também, amém? Então, muitos varões, meus irmãos, aleluia, estarão no Lan Rabá numa situação, varões e varoas, numa situação de grande destaque, porque perseveraram no caminho certo e deram fruto através de divulgar a Torá para aquele que não conhece a verdade da Escritura. Então, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos, tenham uma Shavuot Tov, uma ótima semana. Amém e amém.